Olá, bem-vindo à nossa aula do curso de CNC básico. Hoje nós iremos ver os comandos M3, M4 e M30, que são comandos miscelânea. Começaremos pelo comando M3 e M4, que servem para acionar a rotação do eixo árvore. Nas máquinas CNC nós chamamos de eixo árvore o eixo que faz a rotação para que o processo de usinagem seja feito. Nos tornos são as placas e nas fresadoras são as ferramentas. Essa rotação ela pode ser controlada, de modo que você possa acionar com uma velocidade em rotações por minuto específica. Portanto, o comando M3 e M4 admite um endereço, chamado endereço S, que controla a velocidade em rotações por minuto. Por exemplo, a gente pode ter o comando S1000 M3. Uma particularidade dos comandos miscelânea é que quando eles precisam de um endereço, esse endereço vem antes do comando, pois a máquina precisa ter essa informação antes de acionar o comando específico. O comando M3 ele aciona a ferramenta no sentido horário e o comando M4 aciona o eixo árvore no sentido anti-horário. Então, dependendo do que você esteja utilizando, se é uma fresadora ou se é um torno, e também dependendo da geometria que você estiver utilizando, você vai selecionar o comando M3 e M4. Sendo que na maioria das vezes as fresadoras utilizam somente o comando M3, pois as ferramentas são construídas de modo que elas devem sempre girar no sentido horário. O comando M30 é o comando que encerra o programa. Então nós conhecemos o comando M30 por fim de programa. Ele finaliza o programa, desliga o eixo árvore e qualquer outro acessório que estiver sendo utilizado pela máquina, como refrigeração, transporte de cavaco, qualquer outro sistema miscelâneo, tá? E encerra o programa. Ele também destrava a porta do operador quando essa for travada eletronicamente. Todo programa de CNC deve possuir o comando M30 no final. Caso contrário, o programa da CNC levantará o erro de falta do comando M30 logo no início da programação. Veja só esse exemplo. Esse exemplo nós temos como foi dado na primeira aula. Nós temos os pontos e suas determinadas coordenadas, como a gente sempre faz ao desenvolver um programa CNC. Depois a nossa programação. Para que nossa peça possa ser usinada, é preciso que a ferramenta esteja girando. No caso, que nós estamos utilizando um exemplo de uma fresadora. Então, o primeiro comando que nós vamos utilizar é o comando S1000 M30. Esse comando vai acionar o eixo árvore da ferramenta a 1000 rotações por minuto. Após isso, nós seguimos os comandos normais do nosso programa. O G0, X0, Y0, para a nossa máquina estar na origem, e os demais comandos de usinagem que o nosso programa necessita para fazer a trajetória que nós desejamos. No final do programa, é obrigatório que nós tenhamos o comando M30 para que o programa seja encerrado. Esquecer de colocar o comando M30 depois da última linha do programa vai causar um erro no simulador ou na máquina CNC, porque a máquina não sabe se o programa terminou ou não. Então, o comando M30 ele sempre deverá aparecer na última linha do programa. Na próxima aula, nós veremos sistemas de coordenadas relativas.